Palavra de Deus. Amém. E estamos presencialmente aqui também, todo domingo, ao vivo e a cores, abraçando uns aos outros. A pandemia que nos deixe abraçar, né? E glória a Deus, porque estamos bem. Apesar de tudo, todo mundo está com saúde. Deus tem sido fiel e mantido a sua graça sobre cada um de nós. Falando sobre o pastor Paulo e a pastora Rebeca, hoje mesmo é o aniversário dele. Então, domingo, com uma semana ainda, a gente vai poder parabenizá-lo aqui, né? Ao vivo e a cores, falta com um dia mais. 70 anos, ele não parece, ele caminha todos os dias, das 4 da manhã às 5h30. Você imaginou que desafio? Pelo menos para mim, ele caminha 4 da manhã todos os dias, por isso que ele está bem em forma com 70 anos, glória a Deus. E por falar nisso, ele é o exemplo, né, como muitos aqui, de pessoas que passaram da água para o vinho. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, da água para o vinho. Alguém disse que vai chegar um momento, com o valor que a água está tendo, com o tanto que a água está preciosa e cara, alguns estão dizendo que vai chegar um momento que passar do vinho para a água vai ser a norma, vai ser a nobreza, né? Tão cara que a água tem ficado nos últimos tempos. Mas a ideia aqui, você vai perceber ao longo da mensagem, que não é o fato de ser vinho ou de ser água, mas é a importância que Deus dá ao milagre da transformação, da mudança, o milagre de gerar vida e gerar coisas novas, poderosas e excelentes, onde antes era algo apenas comum e com um valor menor. Nossa mensagem é baseada no primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus estava para inaugurar o seu ministério, ele fez este milagre, e que no Evangelho de João, onde ele se encontra, não é chamado de milagre, é chamado de sinal, tá certo? Então João, esse nosso amigo do quarto evangelho, ele foi o último evangelho a ser escrito. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, porque no grego, no original, a palavra sinótico quer dizer a mesma ótica, a mesma visão. Sim, é uma preposição grega que quer dizer semelhante, igual. E ótica quer dizer visão, maneira de ver, maneira de enxergar. Então os sinóticos são 3 evangelhos muito semelhantes, muito parecidos, e eles repetem, apenas com pequenas variações de palavras e maneira de narrar, mas os mesmos milagres, as mesmas parábolas, as mesmas histórias. João é diferente. João, ele foge totalmente da sequência e da lógica dos outros evangelhos. João foi escrito por último, talvez lá pelo ano 80 da era cristã. Então ele é bem mais didático, João é bem sistemático, bem organizado. E ele difere dos demais, porque ele apresenta 7 sinais. E os 7 sinais do Evangelho de João, ele deixa muito claro, foram escritos para quê? Para que a gente pudesse crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que foi prometido e que Deus enviou para trazer salvação e vida eterna, e mudança e libertação a um mundo perdido, trazer luz a um mundo de trevas. Daí que João apresenta 7 sinais. O primeiro sinal é o da nossa mensagem de hoje, a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia. O segundo sinal é a cura do filho de um oficial romano em Cafarnaum. Era um grande oficial do exército romano, e não sendo ele cristão, aliás, não sendo ele judeu, né, do povo hebraico, Jesus curou o filho desse homem, desse oficial estrangeiro. O terceiro sinal é a cura de um paralítico em Betesda, no tanque de Betesda, aquele que tentava pular na água, mas não conseguia pular, porque alguém pulava antes dele. Jesus curou esse paralítico de uma maneira poderosa e espetacular. Quarto sinal de Jesus é a multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 pessoas. Um grande e poderoso sinal de provisão. O quinto
Jesus e Pedro andam sobre as águas. Muitos dizem, Jesus andou sobre as águas. Mas eu gosto de dizer, Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Por quê? Porque Pedro andou, afundou, mas Jesus puxou ele de volta das ondas e da água, e Pedro continuou andando. Então assim, não foi um pouquinho de vergonha Pedro afundar, mas foi honra ele chegar no barco segurando na mão de Jesus e os outros olhando. Então eu gosto de dizer que Pedro e Jesus andaram sobre as águas. E quando eu e você temos fé, obedecemos e temos essa ousadia, nós também podemos andar sobre as águas. Olha para o seu vizinho e diga, você também pode andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, sobre as águas da vergonha, sobre as águas da doença, sobre as águas da depressão, qualquer que seja a água tumultuosa e que tenta fazer onda debaixo dos teus pés, você pode andar sobre elas, porque Jesus te segura pela mão e diz, anda, anda sobre as tempestades. Amém, queridos? O sexto sinal é a cura de um cego de nascença. Eu gosto porque cada um desses, não temos tempo, nem é o nosso foco hoje, mas cada um desses tem uma aplicação, tem um significado, provisão, cura, transformação, evangelizar estrangeiros, cada um tem uma aplicação. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, que morreu, estava 4 dias apodrecendo lá, já tinha chorume escorrendo, já tinha minhoquinhas, aqueles bichinhos que dá, querendo chocar você. Mas Jesus veio e falou, Lázaro, vem para fora. Maria, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Creio, Senhor. Então o teu irmão vai ressurgir. E o irmão dela se levantou em vida para a glória de Deus. Queridos, mesmo na morte, quem crê do Senhor tem vida, vida em abundância em Cristo. Agora hoje nós queremos focar no primeiro desses 7 milagres, desses 7 sinais, que é exatamente a transformação da água em vinho, onde? Em uma festa de casamento. Em que local? Em Caná da Galileia, uma cidade pequena, uma cidade que não era uma das menorzinhas lá na Galileia. Vamos ler o texto, João capítulo 2. Lembre-se, até então, Jesus com 30 anos, todo o seu trabalho se resumia a ser carpinteiro. Tudo indica que o José, pai de Jesus, já tenha morrido. E Jesus, por ser o filho primogênito da Maria, ele tornou-se um arrimo de família. Não sabemos com que idade Jesus começou a trabalhar duro para sustentar a casa e para sustentar a família. Mas até então Jesus era um artesão. A palavra mais correta no original grego, ele que era um artesão. E ele trabalhava nessa carpintaria, tá certo? Ele trabalhava nesse local, nesse estúdio aí, nessa oficina, e fazia mesa, fazia cadeira, fazia guarda-roupa, fazia banco, fazia muitos púlpitos para as sinagogas. Jesus trabalhava duro, Jesus colocava a mão na massa, Jesus foi autossustentado, Jesus era um empreendedor, Jesus era um pequeno comerciante, não sei se ele era MEI ou se ele era Eireli, mas ele tinha um negócio próprio bastante rendoso. Jesus era um exemplo de trabalho duro. Até então Jesus ele não tinha curado ninguém, até então Jesus não estava pregando publicamente. Ele tinha sido batizado por João, tá certo? Mas aconteceu essa festa de casamento em Caná da Galileia, capítulo 2, versículos 1 a 11. 3 dias depois dos acontecimentos, que Jesus foi batizado por João, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse para a multidão, para a turma que estava com ele, esse é o Messias esperado, esse é aquele que Deus disse que viria, esse é aquele que vai morrer para salvar a humanidade, esse é aquele que foi esperado longamente. Depois, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali no casamento. Versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos,
para o casamento. Pode acontecer qualquer coisa, pode ter qualquer problema nessa festa, pode ter qualquer falta de dinheiro, de tudo, mas a coisa mais certa que essa família fez foi convidaram Jesus para o seu casamento. 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. 4, mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Esse é o principal mandamento da Maria, mãe de Jesus. Façam tudo o que ele disser. 6, estavam ali 6 potes grandes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Uau! Então Jesus lhe disse: encham de água esses potes. Tem uma versão que diz talhas. E eles os encheram totalmente até a boca. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Verso 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam primeiro servir o vinho bom, e quando todos já beberam, muitos que já estão assim, que pode, qualquer coisa engana, servem o vinho inferior, mas você guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Coisa linda, né? Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O significado da expressão transformar água em vinho. Quando a gente diz: olha, essa menina mudou da água para o vinho, essa pessoa mudou da água para o vinho, significa uma transformação radical. Transformar algo simples, comum, básico, usual, ou mesmo uma coisa má, algo mau, em algo bom, nobre e excelente. Não é que a água fosse algo ruim, mas a água era uma coisa que tem no poço. A água tinha em qualquer pote. Na verdade, a água era uma coisa barata. A água é uma coisa comum que desde a criação do mundo todo mundo tem. Mas, queridos, o vinho em Israel, isso é uma coisa para você entender. O vinho, ele tinha um valor extremamente alto. Quando alguém dava uma festa, até hoje, quando alguém dava uma festa, podia faltar comida, podia faltar pizza, podia faltar sanduíche, pão, carne. Corre no vizinho, pega, corre na esquina ali, no Zafari, né? Em algum mercadinho aí, compra mais e traz. Vai no açougue, né? Vai num local, compra farinha, amassa, faz pão. Mas faltar vinho era assim uma vergonha terrível para a família. Faltar vinho é como dava a ideia de azar. É como se aquilo fosse um mau presságio. Aquele casal estava começando a vida, iniciando o casamento e, puxa, como pode? Faltou vinho e agora era uma vergonha social. Era uma vergonha para o pai do noivo, porque naquele tempo, quem bancava a festa todinha era o pai do noivo, tá? O noivo e o pai do noivo. O pai da noiva ajudava bem pouquinho. Hoje parece que está diferente. O local da festa também era na casa do pai do noivo. A noiva ficava preparada com as amigas, preparava tudo, as amigas preparavam a roupa, os véus, os perfumes, e o noivo chegava lá meia-noite. Podia ser 8 da noite, era sempre à noite. Chegava na casa da noiva, aí soltava um bocado de rojão, dava uns gritos, troca de trombeta, uma festa, e aí fazia o cortejo, com lanternas, lamparinas, e iam até a casa do noivo. É por isso que conta a Bíblia, a parábola das 10 virgens, que estava todo mundo esperando junto com a noiva, e o noivo chegou meia-noite, e 5 não tinham azeite para as suas lamparinas. Lembra dessa história? Era para uma festa de casamento, aquela narrativa de Jesus. Então, queridos, a festa de casamento também durava uma semana. Eram 7 dias de comes e bebes, tinha que ter muito vinho.
muito vinho para uma semana inteira. Eles trabalhavam 2, 3 anos, só juntando dinheiro e preparativos para uma festa de casamento. Tá certo? Era bastante tempo. Se era uma moça solteira, virgem, o casamento era numa quarta-feira. Se era uma viúva, o casamento começava na quinta. Não sei porquê, mas o casamento da viúva começava na quinta. Então ele tinha um dia mais curto. Era só 6 dias de festa. Mas o das solteiras eram 7 dias inteiros de festa, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala desse sinal e desse milagre transformar água em vinho, o que nós queremos dizer? A primeira grande verdade dessa mensagem é que esse sinal demonstra a compaixão de Jesus. Compaixão é sentir-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é colocar-se no lugar do outro. Primeira coisa que Jesus fez aqui foi uma identificação. Ele aceitou o convite para a festa de casamento, versículo 2. Jesus e seus discípulos foram convidados. Agora, claro que não eram 12 ainda, tá? Jesus tinha 12 discípulos. Nesse momento, como ainda era, a culpa não foi dos discípulos, porque 12 homens tomando vinho numa festa por uma semana ia faltar. Então, Jesus foi convidado com os discípulos, mas não eram 12 ainda, só eram 5. Depois que chegaram os outros 7, ele só tinha 5 até aquele momento. Quem eram esses 5? Pedro e André, seu irmão, e aí tinha João e Tiago, que também eram irmãos, e Bartolomeu, né, que era o Natanael. Então ele tinha, e Filipe, talvez tinha 6, tinha esses 5 aí, 5 ou 6. Muito bem, versículo 2, Jesus também foi convidado e os seus discípulos. Queridos, a gente diz muitas vezes, quando a gente fala sobre casamento, sobre família, relacionamento de marido e mulher, a principal coisa que você precisa fazer é chamar Jesus para dentro da sua casa, para o seu casamento. A garantia de que um casamento vai dar certo, de que as brigas e os atritos e as desconfianças e as acusações e as incompatibilidades de gênio, como alguns chamam, tudo isso se resolve quando você convida Jesus para o seu casamento. Eles podiam ter errado em muita coisa, mas a coisa mais certa que eles fizeram foi chamar Jesus para o casamento. Então aqui acertaram em cheio. Mateus 19, 5 e 6, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Não viram isso? Então, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Mas assim, a ideia de um casamento, ou que faltou o vinho, a gente quando ministra para casais, né, quando ministra às vezes em casamento, a gente usa essa mensagem como alegoria para dizer o seguinte: olhe, muitas vezes, por que tem briga num casamento? Porque às vezes num casamento tem desavença, porque falta o vinho. Vinho simboliza alegria, vinho simboliza festa, vinho simboliza paz, vinho simboliza contentamento, vinho simboliza tudo de bom. Mas quando falta o vinho, é a ideia de que faltou alegria, faltou paz, faltou aquele amor, faltou aquele companheirismo. Por que falta o vinho num casamento? Eu estou falando de marido e mulher mesmo, que moram na mesma casa, que estão casados há 10 anos, há 2, há 20, há 40. Por que falta o vinho? Uma das coisas que atrapalha uma festa de casamento, sabe o que é? São os penetras. Às vezes você preparou festa, comida, churrasco, bebida, refrigerante para 100 pessoas. E você contratou o buffet, ou você fez a festa, preparou tudo para 100 pessoas, para 100 convidados. E quem é convidado para nosso casamento? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, a alegria, o companheirismo, a compreensão, a tolerância, o perdão, tudo isso é convidado, deve ser convidado sim. Mas quem é o penetra numa festa? É aquele que não foi convidado
e entrou assim meio de gaiato, entrou de gravata, paletó às vezes, né? Os penetras eles vêm bem arrumados e dão aquela ar de que são da família. Mas não é, ninguém conhece. Ele entra, pega uma mesa e come, e bebe, e acaba os petiscos, salgado, acaba o churrasco, e daqui a pouco falta, porque ele não foi convidado. O ciúme é um penetra que não é convidado. A desconfiança é um penetra que não foi convidado. A mentira é um penetra que não foi convidado, e quando entra, atrapalha. A grosseria, né? A rispidez, a impaciência, são penetras que não foram convidados para um casamento, e eles às vezes entram e atrapalham. Às vezes ele não é nem que ele bebe o vinho, às vezes ele só fura a garrafa e escorre, né? Às vezes só fura a garrafa e escorre. Então essas coisas, e você pode imaginar vários outros, que são penetras que atrapalham uma festa e um casamento. Queridos, que o nosso casamento, que a nossa família, que na nossa festa não tenha penetras, mas tenha a graça, a presença de Jesus e do Espírito Santo, trazendo alegria, compreensão, amor. Segunda coisa, que Jesus tem muita compaixão, ele salvou a família de um desastre social. Por quê? Porque a vergonha, a Maria falou: Jesus, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E olha que não era uma família pobre, pelo contexto geral da história, não era uma família pobre, porque lá no depósito tinha 6 talhas de pedra, cada uma cabia 100 litros. E para que eram aquelas talhas? Aquelas talhas eram para purificação na véspera do sábado. Os judeus tomavam banho, se lavavam, faziam um ritual de purificação, mas uma casa comum com 3, 4 pessoas, bastava uma talha. Uma casa comum com 3, até 5, 6 pessoas, às vezes tinha 2 talhas. Mas essa casa tinha 6 talhas de purificação, que era para lavar os pés, os banhos cerimoniais dos judeus. Se havia 6 talhas, é porque era uma casa grande, é porque era uma família talvez com 20 pessoas, empregados, sogra, pai, mãe, muitos filhos. Deviam ser uma família de classe média para cima. Mas às vezes, gente de classe média alta é mais despreparado, mais cabeça tonta do que gente pobre. E nesse caso aqui, essa família poderia até ter recursos e condições, mas não tiveram planejamento, não tiveram organização. Seja o que for o motivo, faltou vinho. E o que é o desastre social? Era a vergonha, eram os vizinhos comentando, era as socialites das colunas sociais, da rádio FM, ou do jornal, ou da revista Marie Claire, dizendo: olha, casou a filha de um nobre lá de Caná, e faltou vinho na festa, que vergonha. E todo mundo: uau. Saiu, se fosse hoje, alguém ia comentar, alguém que não foi, ia comentar no Twitter, no TikTok, alguma coisa assim, que faltou vinho na festa. Naquele tempo era uma vergonha bem grande faltar vinho numa festa de casamento. Aí Jesus falou assim: Maria, minha mãe, não é a minha hora ainda. E a Maria, bem amorosamente, assim, eu creio que ela deu um empurrãozinho, ela não disse para Jesus: por favor, faz o milagre, faz o milagre. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, mas a Maria, bem inteligente, deve ter piscado para Jesus e foi falar com os empregados: olhe, façam tudo o que ele disser, façam tudo o que ele mandar. Colocou Jesus no fogo, porque agora Jesus tinha que fazer alguma coisa. Ela não disse para ele fazer, mas disse para a turminha na frente dele: olha, façam tudo o que ele mandar, tá? Tchau. Aí Jesus ficou lá com os homens. E cadê? Não tinha vinho. O que tinha? Tinha 6 grandes talhas de pedra, vazias, enormes, cada uma cabia 100 litros. E aí Jesus falou o seguinte: olha, peguem essas 6 talhas de pedra e encham com água. Encher com água? Água do poço? Sim, encham com água do poço. E aí traz o balde, coloca. Você imagina que 6 talhas
vezes 100, tem algumas versões que dizem 80. Eu tenho um cálculo aqui, né? Uma talha, se fosse 80 litros, teria 480 litros. Imagina, 6 talhas a 100 litros, dá 600 litros. Gente, isso é uma caixa d'água. Tem caixa d'água de 500 litros. É uma grande quantidade de água. E agora, Jesus falou para aqueles homens, o seguinte, peguem dessa água, e eles não sabiam o que tinha lá dentro. Jesus já falou, não fez assim, uau, 1, 2, 3, porque a gente imagina que um milagre é assim, né? Ele ia fazer um teatro, mas ele não fez. Ele só disse assim, agora encheu, está cheio? Está cheio. Agora peguem, encham uma jug, pitcher, não sei como é o nome disso, um cântarozinho, né? Encha esse cântarozinho aí, e quando eles encheram, eles ainda viram água. Eles não viram vinho. Eu estava lendo isso num comentário de um sábio judeu cristão. Ele disse, na hora que eles encheram, eles ainda viram água. E Jesus falou, agora pega e leva para o mestre-sala, leva para o líder da festa, o mestre de cerimônias, e diz para ele provar. Aquela turminha deve ter se olhado e falado, agora deu, não tem vinho, estão esperando o vinho, e a gente vai levar um pote de água. Acabamos de perder o emprego. Agora foi. A gente vai levar um pote de água para o chefe, ele está esperando o vinho. Porque quando eles foram lá atrás, ninguém sabia que faltou vinho. Todo mundo estava arrancando os cabelos na cozinha, né, nos bastidores, lá atrás na copa. E aí eles levaram, em obediência a Jesus, levaram e falaram, aqui, aquele rabi, aquele mestre lá, o filho da Maria, sabe? Ele mandou para você provar. Aí o mestre de cerimônia olhou, prova, e ele, uau, ele tem aquele uau, e ele pensou, esse noivo que engraçado ele, porque todo mundo serviu o melhor vinho no começo, e quando está todo mundo grog assim, sabe, que pode beber qualquer coisa e acha que está bom, porque bêbado é assim, se você servir qualquer coisa para ele, porque o povo já estava assim meio quentão, né? Não sei se isso era no 4º, ou no 5º, ou no 6º dia da festa, mas quando ele provou, ele chamou o noivo, meu amigo, você fez um negócio diferente, todo mundo serve o melhor vinho, aquele primeiro vinho estava bom, não é que não estava bom, mas esse último vinho aqui, esse vinho não existe. Esse aqui é importado de onde? Lá de Mendoza, na Argentina. Esse vinho é chileno, esse vinho é premiado. Esse vinho não sei se veio das regiões de Portugal ou da França, mas esse vinho aqui, só do nível do Dourinho para cima. Então, que vinho é esse? Aí o noivo também não sabia. E se ele soubesse? O equivalente, a adega desse homem, dessa família, foi para quanto? 900 garrafas, do tamanho que nós conhecemos hoje. Agora, Jesus estava promovendo uma bebedice aí, para todo mundo encher a cara? Não era, porque os judeus não bebiam até cair. Até porque a religião judaica era contrária à embriaguez. Era a questão da moderação. O que é que Jesus queria provar aqui? Era provisão. Era provisão para aquela família. E Jesus, o noivo disse, todos costumam servir o primeiro vinho e bom. Quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você guardou o melhor vinho até agora. Queridos, quando você crê em Jesus, quando você convida Jesus para a sua festa, para o seu casamento, você vai perceber que Jesus, ele vai providenciar o melhor vinho. E o melhor vinho significa o melhor de tudo: finanças, saúde, alegria, paz, amizades, relacionamentos, emprego, tudo que você precisa, Jesus providencia quando você convida Jesus para dentro da sua casa e para estar presente no seu casamento e nos seus relacionamentos. Os noivos, o cálculo é que eles consumiram talvez
no resto da festa, mais umas 100 garrafas. Mas eram 900 garrafas. E o que eram 900 garrafas? Era um encorajamento, era um patrimônio, tá certo? Era um empurrão para que aqueles jovens começassem o seu casamento bem. Porque a ideia é que eles iam vender as 800 garrafas de vinho. E naquele tipo de vinho, eles poderiam conseguir pelo menos uns 35 a 40 mil reais para começar. Uns 35 a 45 mil reais de empurrão. Então Jesus deu esse presente para aqueles dois. E podia até pagar as despesas, né? Porque às vezes a gente casa e depois do casamento, às vezes uns 4, 5, 6 meses, ainda está pagando algumas despesas do casamento. Mas Jesus deu um empurrão abençoado para essa turminha aqui. Segunda coisa, queridos, o sinal de Jesus ali inaugura uma nova era divina. Por que uma nova era divina? As pessoas presentes naquela festa e que conheciam as profecias do Antigo Testamento sabiam que a abundância de vinho simbolizava uma nova era. Como Samuel disse lá no Salmo, né? Aqui na hora da oferta, e todo o Antigo Testamento, tem casos na Bíblia de gente que encheu a cara e pecou. Noé, por exemplo, lá tomou um pileque, ficou pelado lá na tenda, o filho viu, debochou dele e teve uma confusão e foi muito feio a história de Noé, porque ele bebeu muito vinho, né? Tem outros casos de alguém que bebeu muito vinho e fez besteira, mas a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por outro lado, o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo. O vinho, moderadamente na Bíblia, da medida certa, ele simboliza unção, prosperidade, graça, favor de Deus, abundância, transbordância. O vinho é um símbolo, né, de prosperidade e favor. Quando havia abundância de vinho, significava Deus está favorável. Porque para ter bastante vinho, era necessário que os parreirais, que as videiras produzissem muitas uvas, muitas e muitas e muitas uvas, para que produzisse também vinho em abundância, como favor de Deus. Amós, capítulo 9, 13 a 14, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra logo virá após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Quando diz que os montes destilarão vinho, é que haveria tanta uva, tanta uva, tanta uva, como prosperidade de Deus, que eles iam fabricar bastante vinho nos lagares, tá certo? 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, e reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e comerão dos seus frutos. A ideia de plantar uma vinha e beber vinho, nesse contexto aqui, não é somente beber e beber, é a ideia de favor de Deus, Deus dá milagre, Deus dá graça, abençoar a família, abençoar o casamento. E você sair da água para o vinho significa uma mudança substancial de graça e de favor de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga: Deus quer te dar grandes pomares. Deus quer te dar grandes pomares, quer dizer plantação frutífera e abençoada. Aceite isso, acredite nisso. Deus quer te fazer transbordar em graça, em bênção e em favor. Segunda coisa aqui, vinho é um símbolo de conquista e de restauração. É de restauração. Vinho simboliza Deus se lembra, Deus ama, Deus intervém, Deus faz restauração. Isaías 25, 6 e 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Olha que Deus gosta de churrasco. E não é assim um churrasco de sei lá como é que a gente fala, não é um churrasco magrelo de
de acém não, aqui diz é um churrasco de picanha, eu não sei o que mais. Ele diz, será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Também não é aquele vinho assim, que parece um vinagre, é vinho envelhecido, nobre, caro, especial, em tonel, né? Em barril de carvalho. Então, na carnes suculentas, né? E com tutanos, eita misericórdia, com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A salvação de Deus não é uma coisa assim michuruca. A salvação de Deus não é uma coisa assim limitada. Ele quer trazer abundância, mas para que Deus traga tutanos, carnes gordas, vinho envelhecido, vinho puro, né? É necessário o quê? Que haja arrependimento, é necessário que haja conversão, é necessário que haja uma inclinação do nosso coração para Ele. É necessário que a gente abandone o pecado, se volte para o Senhor. É necessário que a gente convide Ele para dentro da nossa casa e do nosso coração, como aquele casal fez. E na hora que faltar o vinho, Jesus está lá para multiplicar, transformar, nem que seja água em vinho da melhor qualidade. Mas não pode deixar Jesus de fora da sua casa e do seu casamento e das suas festas. Fundamental isso. Número 3, o vinho faz parte do banquete da graça. Mateus 26, 29, Jesus está falando que lá na graça celestial, lá no reino de Deus, vai haver um grande banquete. E diz assim, e digo a vocês, isso aqui é na última ceia, quando ele diz para os discípulos, este é o sangue da nova aliança, nunca mais beberei do fruto da videira. Dividam, ele estava se despedindo dos discípulos. Na quinta-feira santa, na última ceia, ele disse, e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Olha que coisa linda, quando Jesus voltar na sua glória, quando Jesus voltar para buscar a igreja, quando nós formos levados para o encontro com Jesus na glória, ali ele diz, eu vou beber vinho novo com vocês. Então, queridos, se você vai beber vinho novo com Jesus na mesa de Deus, não beba qualquer besteira aqui nesse mundo, nessa terra. Não beba na mesa do inimigo, não beba do cálice do capeta, não beba do cálice do pecado, não beba qualquer veneno que o inimigo oferece. Você é convidado para beber vinho novo com Jesus na glória celestial. Mateus 8,11, Jesus disse, e eu digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino de Deus. Que coisa mais linda, né? O que é Oriente e o Ocidente? É a África, é Japão, é China, Ocidente é Peru, Brasil, Europa, Estados Unidos, o mundo inteiro. Jesus disse, por conta de crer nele, ele disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. E nessa mesa tem pão, tem frutas, tem água também, né? A gente está falando muito do vinho, mas a água é importante. Tem água e tem vinho, com certeza, a mesa. Então nós somos esses que estamos vindo do Oriente e do Ocidente. Pastor Raj, né, veio lá do Oriente, a família dele, lá da Síria ou Líbano? Síria, lá da Síria, foi muito tempo, tá? Não foi nessa última guerra não, foi muito tempo assim, mas ele é uma bênção. E então, queridos, do Oriente e do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A questão é que tem muita gente que ainda não tem passaporte para essa mesa. Tem muita gente que ainda não tem passaporte, nem voucher, nem entrada para essa mesa. Então cabe a nós convidar a maior quantidade de gente e levá-los para a mesa de Deus com Abraão, Isaac e Jacó.
Tá certo? Somos nós que temos que levar a gente para a mesa do Senhor. Terceira coisa, o sinal manifesta o noivo Messias Rei. O sinal de quê? De transformar água em vinho. Transformar água em vinho. Manifesta o sinal, né? Manifesta o noivo, o Messias e o Rei. A glória do Messias, que é Jesus, começou muito antes, começou lá atrás. A glória de Jesus não começou naquele casamento, ela foi apenas manifesta e revelada. Quando a glória começou? João 17, 22 e 24, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, eu lhes transmiti a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então a glória de Jesus, ela é voltada, ela é dada, ela é derramada para que nós sejamos um corpo, uma família, uma só taça, beber da mesma taça, beber da mesma comunhão, beber do mesmo vinho, para que eles sejam um como nós somos um. Verso 24, Pai, isso aqui é Jesus se despedindo, é a oração final de Jesus, a oração sacerdotal no Evangelho de João. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória que tu me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus disse: meu desejo é que todos os meus filhos, que a Paz Church Porto Alegre, e cada pessoa que está aqui, que cada um daqueles que me ama e me adora, esteja comigo onde eu estiver, na glória celestial, aqui na terra, no dia a dia, no trabalho. Jesus comigo, Jesus com você, garantindo essa paz, essa alegria, essa harmonia. João 1, 14 e 17 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Jesus, e cheio de glória, de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso aqui é a manifestação da glória de Deus na pessoa do seu Filho. Versículo 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós só podemos ser salvos, nós só podemos ser transformados da água para o vinho, pela graça e pela verdade. E a graça e a verdade estão apenas em Jesus Cristo. Nós falamos que Jesus transforma água em vinho. Mas, queridos, a grande verdade é que Jesus não somente transforma água em vinho, Ele transforma lama em vinho. Ele transforma lodo em vinho. Não importa, é uma coisa molhada e que precisa de transformação, Jesus transforma. Não tem ninguém que está fora do alcance do poder, da graça transformadora do Senhor Jesus. Segunda coisa, Jesus é o noivo de um casamento muito maior. Eu gosto disso, porque lembre-se, Jesus fez um grande milagre, transformou água em vinho em um casamento em Caná da Galileia, iniciando o seu ministério. Diferente, né? A nova aliança da antiga aliança. Estava falando para a Cleia que quando Moisés começou o seu ministério, quando Moisés começou a fazer os sinais diante de Faraó, como foi? O primeiro sinal lá no Egito, Moisés falou: olha, Deus falou ao Faraó, deixa aí o meu povo, e se você não deixar, tem consequência. Faraó falou: não deixo. O quê? Não deixo. E aí Deus falou: Moisés, faz o sinal. E qual foi o sinal? Transformar água em sangue. Toda a água do rio Nilo, toda a água do Egito foi transformada numa coisa vermelha, mas era sangue. E foi o maior transtorno, tristeza, asco, pessoas vomitando, porque durante 3 dias o Egito só tinha sangue, até o rio Nilo, tudo virou água em sangue, água em sangue. Isso é a antiga aliança. Mas na nova aliança, numa festa de casamento, iniciando o ministério da graça, o ministério de Jesus, Jesus transformou água em vinho para celebração, para alegria. Então, queridos, não deixe que a água que existe em você se transforme em sangue, porque Deus quer fazer a água que existe em você se transformar em vinho, em coisa nobre, poderosa, abençoada, excelente, para abençoar você e quem estiver ao seu redor. Isso é graça, isso é Jesus, isso é nova aliança.
Mas tem muita gente, ainda hoje, que está tendo sua água transformada em sangue, por escolha dele. Mas não é o nosso caso, glória a Deus. Terceira coisa, Apocalipse, né? Jesus é o noivo. Em Apocalipse, eu gosto muito disso, 21:2. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A igreja, a nova Jerusalém, é uma noiva para o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Quando tem noivo e noiva, tem o que logo em seguida? Casamento. E quando tem casamento, tem o que? Festa. E quando tem festa, tem o que? Comida, churrasco, salgado, refrigerante, mas também tem vinho. Pelo menos na festa do céu tem vinho. Aleluia. Muito bem, queridos, Apocalipse 19, 7-9. Isso aqui é lá no banquete celestial. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória a Deus e a Jesus, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou. Bodas quer dizer celebração de um casamento. E a noiva já se preparou. A noiva é a igreja. Eu não sei se ela está preparada hoje, mas naquele momento ela vai estar preparada. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Nós, como igreja, como noiva de Jesus, vamos ser revestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro. 9. Então o anjo disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados todos os convidados para a ceia, para o banquete da celebração das bodas do casamento do Cordeiro. Agora, a terceira coisa, Jesus queria provocar fé nos seus seguidores. Quando aquele milagre aconteceu ali, transformou água em vinho, ele queria gerar fé nos discípulos, nos seguidores. Naquele tempo havia muitos Messias. Só no primeiro século, nos dias de Jesus, apareceram mais de 20 Messias. Alguém chegava e dizia: eu sou o Messias. E aí inventavam uns milagres que não era verdade. E teve vários, ninguém seguia, vários Messias falsos. Hoje também tem muitos Messias falsos aparecendo por aí. Tá certo? Então os discípulos poderiam ficar confusos. Será que esse Jesus de Nazaré é o verdadeiro Messias? Será mesmo? Ele fala bonito, ele é amoroso, ele é inteligente, mas será que é ele mesmo? Então a palavra diz claramente: Jesus fez aquele sinal para manifestar a sua glória e para que os seus discípulos pudessem crer nele e não ficar nenhuma dúvida. Verso 11. Assim ele deu início, ele manifestou a sua glória e os discípulos que creram nele. João capítulo 20, no final do capítulo de João, João disse, e João era um dos que estava lá no primeiro casamento em Caná da Galileia. Esse João que escreveu o evangelho estava lá no casamento. Ele disse: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os sinais que foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Quando nós cremos, nós temos vida no nome dele, vida em abundância, vida no padrão de vinho excelente, e não de apenas uma água. Muito importante também é mencionar a fé dos servos. Observa que aqueles homens lá que estavam servindo, levando a água, levando o vinho, levando as comidas, a bandeja para a sala, quando Jesus disse: olha, encham essas 6 talhas de pedra, de água. Mas é tanta água, para que tanta água? Acho que não, esse homem está meio equivocado. Se Jesus te mandar fazer uma coisa diferente do que você está acostumado, enche tudo isso aqui de água. Pode parecer diferente, obedeça, encha, porque uma coisa grande ele vai fazer. Ele vai fazer uma coisa grande, ainda que pareça diferente do comum. Eles simplesmente encheram. E quando Jesus disse: tire e leve para o mestre-sala, eles tiraram em obediência. Os maiores milagres de Jesus, eles acontecem como obediência à fé dos seus servos, do seu povo. Terminando, queridos, nosso Deus é um Deus de segundas chances.
Aquele casalzinho lá, que poderia ter ficado envergonhado diante da sociedade, da comunidade, eles foram honrados. Uau! Rapaz, você está estribado aí, você desembolsou mesmo. Você comprou esse vinho que custa R$ 90 a garrafa. Muita gente aí nos casamentos dá vinho de 14, de R$ 10 a garrafa. Você está dando de 90, de R$ 200 a garrafa. Esse vinho. E o cara deve ter não entendido nada. Mas uma coisa é certa: Jesus tinha passado lá na sua cozinha. Jesus tinha passado lá no seu adega, no seu depósito. Jesus, Ele quer entrar em nossa casa e fazer essa grande transformação. Da água para o vinho, do comum para o extraordinário, do ordinário para a nobreza, para o que é bom. Então Ele evitou a vergonha. Os noivos receberam uma segunda chance, um presente, um encorajamento. O evangelho todo tem a ver com esse Deus da segunda, da terceira ou até de uma quarta chance. Jesus quer que nós tenhamos fé nele, queridos. Quando Ele diz: enche de água, porque Ele vai fazer uma grande coisa. Garanta uma coisa: não importa o que aconteça, garanta que você vai convidar Jesus para suas festas e para sua casa. Simples assim. E quando Ele dá instruções, como aqueles servos, siga as instruções. O que Deus faz é sempre perfeito, superior, melhor. Jesus, Ele transforma água em vinho. Jesus, Ele gera excelência onde tudo parece simples e comum. Jesus transforma uma festa fracassada em uma festa bem-sucedida e elogiada. Ele quer fazer isso em nós.